Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Kali, pra quem não me conhece, bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma tag sobre os marotos, uma tag que eu achei vasculhando o YouTube no canal da Gabi Ramilo, e o vídeo dela fazendo essa tag vai estar aqui embaixo. Essa tag é a original dela e eu vou fazer porque eu amo os marotos. Pra quem sabe, ultimamente eu tava lendo os livros, ainda tô. E eu sou muito apegada aos marotos desde que eu comecei a conhecer Harry Potter quando eu era bem pequenininha, tanto que eu assisti os 3 últimos filmes no cinema. Então, por esse motivo, eu vim trazer esta tag, deixando bem claro aqui que eu provavelmente não vou colocar o Pedro Pettigrew em muitas respostas, porque ele é o único maroto que eu odeio com todas as minhas forças. Então, bora lá começar com isso. Primeira pergunta: com qual maroto você mais se identifica? Eu sou uma mistura clara de Remo Lupin e Sirius Black, porque eu sou uma pessoa mais no meu canto, mais calma, como o Lupin, né? Mais reservada em algumas coisas. Porém, eu sou bem uma pessoa rebelde e aventureira como o Sirius. Claro que dependendo da situação, você pode me chamar pra sair, eu vou dizer que não. Segundo, qual dos marotos você salvaria da morte? Assim, sem precisar pensar muito, eu tenho a resposta na ponta da língua. Sirius Black, porque ele é o meu maroto favorito. E porque assim, a morte dele não era pra ter sido uma morte. Porque pra quem não sabe, a Bellatrix não taca uma Avada Kedavra nele. A Bellatrix taca um Expelliarmus nele. Isso tá no livro. O Avada Kedavra só tá no filme. Ele só morreu por causa que ele atravessou o véu da morte. Então a morte dele não era pra ser uma morte. E ele era a única chance que o Harry tinha de ter uma família depois de toda a merda que aconteceu com ele. Terceiro, você gostaria que fosse lançado um livro, filme ou série sobre os marotos? Sim, eu adoraria ter isso. E pra quem não sabe, tem algumas pessoas brasileiras que estão fazendo uma série sobre os marotos, uma série feita por fã, mas que eu posso dizer que tem sim muito a ver com a verdade sobre os marotos. Então, Marotos, uma História, final desse mês vai lançar o segundo capítulo e eu tô muito feliz. Eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês assistirem o primeiro capítulo. É maravilhoso, sério. Quarta: qual das 4 mortes foi a mais dolorosa pra você? Sirius Black, pelo mesmo motivo de que não era pra ter sido uma morte. Não era pra ele ter morrido. Não era. Eu poderia falar que foi a do James. Acho que a do James não chegou a ser tão doloroso porque a gente não teve tanto contato com o James. A do Lupin, a gente já sabia que ia acontecer. Querendo ou não, a gente sabia que ia acontecer. A mais dolorosa pra mim foi a do Sirius, porque eu não posso relembrar a cena dele passando pelo véu que eu choro. Quinto, se você pudesse mudar alguma coisa na história dos marotos, o que seria? Olha, eu acho que eu provavelmente mudaria o tempo que o Sirius teve com Harry. Não ia ter como mudar o tempo que o James teve com Harry, porque tinha que acontecer. Porém, eu também aumentaria o tempo que ele teve com o Harry, porque era o pai do Harry. Eu faria isso até com a Lily também, porque muito triste, cara. Mas eu mudaria o tempo que o Sirius teve depois, porque, tipo, o Sirius apareceu em Prisioneiro de Azkaban. E eles demoraram muito pra se conhecerem e ficarem de boa, porque o Harry acreditava que ele era o culpado. E tipo, quando ele descobriu que ele não era o culpado, o Sirius teve que fugir, porque o Pedro fugiu também. Então não tinha como provar a inocência dele, então ele teve que fugir. Então logo ele passou muito tempo longe do Harry, mesmo depois de terem se conhecido. E mesmo que eles conversassem por cartas, porque durante o 4º ano dele, que foi o de Cálice de Fogo, ele mandava muita carta pro Sirius. Eles ainda ficaram, sim, muito tempo afastados. E em Ordem da Fênix também eles quase não conversavam, porque o Sirius não podia falar muita coisa sobre a Ordem da Fênix pra ele, por causa do Dumbledore. E, tipo,
quando eles tiveram a oportunidade de ficarem como uma família, o Sirius morre. Mano, é frustrante porque tudo que eu queria era que o Sirius ficasse com o Harry e que eles ficassem como uma família, era tudo isso que eu queria. Porque, tipo, todas as merdas acontecem com o Harry. O sexto, entre James, Remus, Sirius, qual você beija, casa ou mata? Eu mato James. Porque eu não tenho tanto apego pelo James, principalmente pelas coisas que ele fez com o Snape, mesmo sabendo que o Snape também não foi completamente certo, mas eu não consigo. Eu beijo o Remus porque o Remus é uma criança perfeita. Sim, pra mim ele é uma criança porque ele é, nossa, muito fofo. O Remus é um neném. E eu caso com o Sirius porque o Sirius é o meu maroto favorito. 7. O que você faria se fosse um dos marotos por um dia? Levando em consideração que eu provavelmente iria escolher ser o Sirius ou o Remus, eu ia aprontar um monte de pegadinha. Eu ia aprontar muita pegadinha. 8. Você tem duas opções. Estudar em Hogwarts junto com os marotos, mas não ser amiga deles, ou estudar em Hogwarts com o Harry e ter aulas com o Remus. De um lado tem a possibilidade de conhecer os 4, mas não ser amiga. Isso seria doloroso. E a outra opção, eu tenho a opção de estudar com o Remus. E nós sabemos que o Lupin é um ótimo professor, mas imagina você viver lá com... Ai, cara, isso é complicado. Mas eu acredito que eu provavelmente iria escolher estudar junto com os marotos. Mesmo não sendo amiga deles, mas, tipo, só o fato de ver eles já ia ser importante. 9. Você preferiria ser uma bruxa e não conhecer o Sirius e ele continuar vivo? Ou ser uma bruxa, conhecer o Sirius e ele morrer? Eu prefiro ser uma bruxa, não conhecer o Sirius e ele não morrer. Porque pra mim o que importa é o Sirius estar vivo. Isso é importante, porque aí o Sirius vive com o Harry como uma família. E 10, você pode mudar a história e colocar a Lily casando com o Snape. Assim ela e os marotos viveriam. Ou deixaria como a J.K. escreveu. Qual sua escolha? Eu acho que eu não colocaria a Lily se casando com o Snape pelo simples fato que o Harry precisa nascer. Porque, tipo, a história é Harry Potter. Se a Lily se casasse com o Snape, o Potter não ia nascer. Porque, provavelmente, se o Potter nascesse filho do Snape, ele ia pro lado do Voldemort, né? Eu acho que eu deixaria como tá. Mesmo com a opção dos marotos viverem, se a Lily casasse com o Snape, eu deixaria como tá. Porque tem muita coisa que aconteceu por causa da morte dos marotos. Que se não tivesse acontecido, não ia ser a mesma coisa. Mesmo que eu quisesse muito os marotos vivos. Então eu deixaria como tá. Eu só teria dado algum tempo a mais pra eles viverem a infância do Harry. Ou até mesmo pro Sirius ficar com o Harry depois de... Pois é. Que, cara, não ia ter problema nenhum se a morte do Sirius fosse só lá no último livro, que nem o Lupin. Não ia ter problema nenhum. Não ia ter problema nenhum. Mas não, ele tem que morrer em Ordem da Fênix sem nem ter vivido com o Harry direito. Isso que é frustrante. Eles não tiveram tempo pra conviver com o Harry. O Lupin até teve, mas não foi a mesma coisa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E vão assistir o vídeo da Gabi, que essa tag que ela criou tá muito maravilhosa. É isso, beijos. E não deixem de passar no link abaixo, que vai ter o link do primeiro episódio de Marotos numa História. Dia 30 vai ter o segundo episódio e essa série vai ser muito maravilhosa. E é isso. Eu amo vocês.